Bom dia, meus irmãos. A som do prelúdio, nós vamos estar fazendo a nossa oração silenciosa para dar início ao nosso culto. Senhor, muito obrigada, ó Pai, por essa oportunidade, Deus, que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos, ó Pai, com as portas abertas, Senhor Deus, dando a oportunidade de, junto com os nossos irmãos aqui, Senhor, te agradecer, Senhor Deus, por todas as bênçãos, engrandecer e louvar o teu santo nome, Senhor Deus, estar diante da tua presença, Senhor Deus, e dedicar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas vidas, Senhor Deus, em sacrifício vivo a Ti, ó Pai. Que o Senhor realmente, ó Pai, possa se agradar de nós no dia de hoje. Que nosso coração esteja completamente quebrantado e voltado à Tua presença. Que o Senhor possa sondar cada vida, cada coração aqui nesse lugar. E que juntos, Senhor Deus, possamos louvar o Teu nome em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor Deus, pela vida dos meus irmãos. Que possamos no dia de hoje, Senhor Deus, sentir a Tua presença de uma maneira diferente aqui, Senhor Deus. E que Teu Espírito possa fluir em nossas vidas e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse domingo. Amém, meus irmãos? Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia, abençoar as nossas vidas, nossas famílias. Que possamos prestar um culto que agrade o coração do nosso Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então aos aniversariantes da semana primeiro, por favor. No dia 26, Isabela é a neta dele, é a neta do Diácono Antônio, né? O Antônio também está no grupo, ele é muito ativo lá no grupo, está sempre mandando uma mensagem, que a gente possa lembrar da netinha dele e mandar os parabéns. Pastor, tem aviso? Olá, irmãos, bom dia a todos. Gostaria de trazer para a igreja, né? A gente já encerrou a campanha de missões estaduais, então gostaria de trazer para a igreja o total que nós arrecadamos. Lembrando que nosso alvo, né, foi de R$2.000, então nós conseguimos, com as ofertas, né, aqui do Brasil Filácio, R$1.840,10. E com o almoço nós conseguimos R$1.006,18. Então, no total, nós ficamos com R$2.846,20. Amém, irmãos? Então é isso. Esse foi o total de missões, que nós possamos glorificar o Senhor, porque conseguimos ultrapassar o nosso alvo, né? Então, glória a Deus por isso. Vamos estar, assim que possível, vamos estar enviando esse valor lá para a convenção, né, para a junta de missões. Então agradeço a igreja e já vamos se preparando, porque, né, em outubro a igreja vai fazer missões nacionais, tá bom? Então já vamos se preparando aí para missões nacionais. Obrigado, irmãos, pela participação de todos, especialmente pelo empenho, né, de todos que trabalharam ali naquele almoço, que foi um sucesso, né, foi muito bom. Então obrigado a todos, tá bom? Que Deus abençoe. Fala. Rodolfo já entrou mais alguma coisa hoje, então já subiu isso aí. Amém, glória a Deus, né? Amém, glória a Deus, irmãos. Bom, lembrando aos irmãos, né, nós temos culto terça-feira às 19 horas.
Irmãos, ainda bem que ela falou, eu estava esquecendo. Irmãos, essa sexta, a gente não está tendo culto toda sexta-feira, né, de oração. Mas eu pensei em fazer o seguinte: vamos fazer uma vigília de oração nessa sexta-feira, dia, se não me engano, é dia 28. Tá? É 28, isso mesmo. Então nós vamos fazer uma vigília de oração de 8 às 11 horas, como nós fazíamos antigamente, tá? Então nós não vamos voltar com um culto de sexta-feira toda sexta-feira, mas de repente estou pensando em fazer pelo menos uma vez por mês uma vigília dessa aqui na igreja, tá? Então na sexta que vem nós vamos ter, lembrando que começa 8, a gente vai até umas 11, né, e faz o lanche. Então cada um traga, lembrando do modo como a gente faz, né? Cada um traga um lanchinho, alguma coisa, e também aquelas pessoas, né, que sentirem o desejo, prepare uma palavra, um momento. A gente sempre tem nessas vigílias, né, um momento de louvor, um momento de oração, e a gente dá oportunidade de palavra, que os irmãos venham aqui e tragam uma palavra, né, de uns 5 a 10 minutinhos, que seja 15 minutos, mas que tragam uma reflexão, uma devocional. Então, isso é aberto a todos que estiverem aqui. A gente vai dando oportunidade para quanto mais pessoas possíveis venham aqui e fazer isso. Então, se prepare, né, com a ordem de Deus, busque um versículo, uma palavra que Deus vai te dar. A gente tem sido muito abençoado por muitos irmãos que a semana esteve aqui, né, trazendo palavra, o abenço. Então, todos os irmãos estão abertos aí a trazer esse momento da palavra, tá? Obrigado, irmãos. Sexta-feira, 8 horas, tá? De 8 às 11. Então, estamos assim, irmãos, terça-feira, 19 horas, nosso culto aqui, e na sexta-feira, nossa vigília de 8 às 11, ok? Vamos ficar de pé nesse momento, então, ter um momento da nossa confraternização, de desejar a paz do Senhor, um bom dia para o nosso irmão. Esse momento é um momento especial da nossa casa, que possamos fazer isso com muita alegria. Somos
de hoje, que se encontra em Romanos 15, 5 a 6. O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. E a gente não tem nada para a gente fazer também. Nem a gente mesmo pode se separar do amor do Senhor. Porque isso é de Deus para nós. Só que enquanto nós, irmãos, como corpo do Senhor, nós temos sim a ligação que nos une é o amor de Deus, é Jesus Cristo. E nós fazemos parte de um só corpo. Só que a nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa amizade, o nosso amor deve ser mantido através do nosso esforço, através da nossa vontade de obedecer ao Senhor, de amar e de servir uns aos outros. Possamos cantar todas as canções que nós vamos cantar hoje aqui, entendendo que parte de nós, depende de nós, fazer acontecer a vontade do Senhor na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.
pé. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos cantar essa próxima música, né? Que nós somos o corpo de Cristo. Todos juntos somos o corpo de Cristo, amém? Vou esperar a mídia aí, porque acho que essa música, nem todos conhecem a letra, né? Então, já está voltando. Pronto. Vem
corpo de Cristo, glorificando sempre ao nosso Deus. Amém? Quem nos deu um coração inspirado de Jesus, amém? Coração de amor uns pelos outros. Recebi um novo coração, paz, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Todo fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, enquanto felicidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos muitos e assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, enquanto felicidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Meus irmãos, vamos cantar mais uma vez Somos Corpo, mas dessa vez não tem como a gente cantar essa música. A gente está cantando na presença do Senhor, vivendo o amor do Senhor, sendo o corpo do Senhor, servindo o nosso irmão, dizendo que nós precisamos uns dos outros,
Então vamos dar as mãos, por favor, dê a mão quem está perto de você. Não fique sozinho, dê a sua mão. Por favor, dê a mão ao seu irmão. Nós vamos cantar essa parte mais uma vez. Por favor. Em nome de Jesus, a gente precisa realmente entender que nós estamos vivendo a verdade do Senhor Jesus na nossa vida, na nossa igreja. Amém? Somos corpo e assim beatificado, totalmente ligados, unidos. Quem nos liga é o sangue de Jesus. Uma família, aleluia, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso estar aqui, querido irmão, eu preciso de ti, querido Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela nossa união, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu amor, ó Pai, que um dia nós alcançou naquela cruz. E hoje, Senhor Deus, aquilo que está dentro de nós possamos transbordar, Senhor Deus, para os nossos irmãos, para a nossa família, para aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai. Muito obrigado pela nossa igreja. Obrigado pelo amor do Senhor aqui demonstrado, ó Pai. Que esse amor que habita dentro de nós, ele não fique restrito, ele não fique, Senhor Deus, acanhado, que ele venha, Senhor Deus, com um espírito de ousadia, que possamos colocar, Senhor Deus, para fora e não ter medo, Senhor Deus, de dizer: eu te amo, meu irmão, conta comigo, meu irmão, estamos juntos, meu irmão. Então, em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre a tua igreja, ó Pai, o seu verdadeiro amor, Senhor Deus, a sua verdadeira paz, Senhor, a sua verdadeira unção, ó Pai, em nome de Jesus, para podermos ir, Senhor Deus, juntos, ó Pai. Que o pastor não pode nada sozinho, eu não posso nada sozinho, nenhum irmão aqui pode nada sozinho, ó Pai. Nós vamos juntos, com Cristo sendo cabeça, e nós aqui esse corpo maravilhoso, ó Pai, em nome de Jesus, purificados e lavados pelo sangue de Jesus, porque se não fosse esse sangue, ó Pai, nada disso aqui seria possível, ó Pai. Então nos renova, nos revigora, ó Pai, para que possamos estar aqui sempre de todo o nosso coração, te louvando, exaltando e servindo a nossos irmãos, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Receba nosso louvor e a nossa adoração. É isso que eu te amo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. O sangue de Jesus nos uniu e nada pode nos separar. Amém? Somos mais fortes juntos. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Nesse momento você pode trazer sua oferta, o seu dízimo aqui no altar, no gasofilaço. E também, principalmente, meus irmãos, a sua vida. Dedica ao Senhor nesse momento. Oh
Que hino lindo, né, irmãos? Que letra linda desse hino, né, irmãos? A gente vai cantando, vai pensando e conforme nós vamos cantando, e é muito difícil não se emocionar com esse hino. Com as outras músicas também que nós cantamos hoje, né? Todas muito bonitas. Irmãos, vamos então abrir, né, nossas Bíblias em João, capítulo 17. Hoje nós estaremos lendo versículos 20 a 23. Meu papelzinho está chegando ali, com o nosso alvo. Irmãos, antes de fazermos a leitura, eu peço desculpas, irmãos, pelo meu atraso hoje, tá? Aconteceu, eu
Acordei, era 7h30, aí fui dormir de novo. Quando eu fui ver, só porque eu abri o olho, sabe quando você acorda assim, tem algo errado. Eu acordei, tem algo errado. Peguei o celular, 10 horas, irmãos. Aí eu peguei Estela a roupa, que é uma correria danada. Eu peço desculpas, irmãos, eu perdi. Aí eu saio ali na varanda para sair, tá minha mãe lá na varanda dizendo: Rafael, filho, que foi? Estou passando mal. Ai, meu Deus do céu. Mas ela não estava passando mal, mas é que ela teve essa oração por ela. Ela tem alguns dias de manhã em que ela acorda com uma dor na perna muito grande. Ela já marcou o médico para ver o que é isso, né? E minha mãe, qualquer coisa que acontece com ela fica, sabe, já muito assim, preocupada. E aí ela não estava conseguindo sair da cama, né? Então, só quando eu saí de casa, ela já estava lá na varanda. Então, assim, ela já estava melhorando. Mas ela fica muito assim abalada, sabe? Eu falei: mãe, você está passando mal no coração? Alguma coisa? Não, é a perna. Eu falei: tá, então tem que sair agora. Você fica quietinha aí, que vai melhorando e tal. Alguma coisa liga para o Eduardo. Ela falou: não, tudo bem. Aí na pra cá eu liguei para ela, né? Eu fiquei pra cá, eu liguei para ela. E ela falou que já estava melhor, outro dia aconteceu a mesma coisa, por isso que eu não fiquei tão preocupado, né? Mas ela fica já logo preocupada. Aí ela disse que já estava melhorando, já estava em pé, já estava andando, e já estava pensando até ir na igreja dela agora no culto lá 11 horas. Então estava melhor, tá, irmão? Nós estamos orando por ela, já marcou exames para ver o que é isso, que tem alguns dias que ela acorda bem, tem alguns dias que ela acorda assim com essa dor, tá bom? Irmãos, a passagem que nós vamos ler hoje, ela é uma passagem muito especial. Com certeza, irmãos, ela é uma das passagens mais especiais de toda a Bíblia. E ela é especial porque ela retrata um momento em que o próprio Jesus ora por mim e por você. Jesus ora e menciona a gente. É lógico que toda a Bíblia, irmãos, é uma conversa de Deus para conosco. Toda a Bíblia é a revelação de Deus para nós, é mensagem, é alimento para a nossa alma. Mas o texto que a gente vai ler hoje, ele é diferente dos demais, porque não só é uma oração de Jesus, já são poucos textos que são uma oração de Jesus, né, na Bíblia, então já é um texto especial, mas especificamente nesse trecho, porque Jesus vai orar por nós. Então vamos ao texto de João 17, versículos 20 a 23, que diz assim, vou ler com os irmãos ali. Vamos ler juntos, irmãos? A minha oração não é apenas por eles quem? Os discípulos, que ele está falando pelos discípulos, lembra? Então vamos lá. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam, bota lá, está com 2, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como amaste a mim. Amém, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, Senhor, nós podemos abrir a Tua Palavra e livremente, Pai, pregarmos, refletirmos nela, Pai. Que possamos valorizar a Tua Palavra, valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor deixou, a revelação que o Senhor deixou para cada um de nós, e que possamos aprender a viver melhor contigo uns com os outros, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Antes de a gente entrar no cerne daquilo que a gente quer falar hoje, tá? É o que eu acho importante primeiro pontuar uma coisa que eu observei, né, no texto. A gente precisa lembrar que Jesus tinha acabado de orar pelos seus discípulos, né? E como nós já falamos aqui, essa oração ela não é só uma oração. Jesus está finalizando um sermão, Jesus ainda está ensinando com essa oração. Então, antes de a gente aplicar a nós, a fazer a aplicação a nós, que nós vamos chegar lá, eu acho importante a gente falar primeiro sobre o efeito que essa parte da oração teve nos discípulos que estavam ouvindo, porque isso também é importante. Porque Jesus fala assim, né, ele pede não apenas por eles que estavam ouvindo ali, mas pelos que crerão
Então, irmãos, para aqueles discípulos ali, Jesus estava revelando a eles, através dessa oração, preste atenção, Jesus estava já revelando a eles, através daquela oração, que eles iriam fazer uma grande obra na divulgação do Evangelho, na mensagem do Evangelho, e que essa pregação teria sucesso, porque muitos viriam a crer nessa mensagem. Jesus está fazendo uma profecia aí, indiretamente para eles, né? Então a gente pode ver Jesus, ele está encorajando seus discípulos com essa afirmação. Ele está orando já pelos frutos que aqueles discípulos iriam colher. Isso me faz pensar, irmãos, que mais tarde, né, quando Jesus é preso e crucificado, muitos desses discípulos, inclusive o mais falastrão, né, o mais proeminente ali deles, que era o Pedro, se amedrontaram e duvidaram, mesmo depois dessa palavra na oração de Jesus. Então, eu acho que a gente pode aprender uma lição muito importante aqui com isso, que muitas vezes a gente falha em cumprir a vontade de Deus, simplesmente porque a gente esquece ou duvida das palavras e das promessas que Cristo já estabeleceu, já colocou para nós. Então, o poder de Deus para a gente realizar as obras que Ele mesmo preparou para que nós fizéssemos, já está devidamente ensinado, profetizado e disponível. Mas muitas vezes nós falhamos em conhecer, aprender, se lembrar ou confiar naquilo que Cristo já liberou para nós, na profecia que já foi, nas promessas que já foram liberadas. Então aqueles discípulos, né, a gente sabe que eventualmente eles iniciaram a igreja, né, e eles causaram um rebuliço no mundo com a mensagem do Evangelho, essa mensagem que chegou até nós aqui mais de 2000 anos depois. Mas por um tempo eles duvidaram, por um tempo eles se esqueceram, por um tempo eles questionaram. Então Jesus nos promete, irmãos, que nós faremos obras ainda maiores do que as dele, não é isso? Jesus promete isso, que nós faremos obras ainda maiores do que as dele nesse mundo. Então ele nos prometeu poder, capacitação para fazer essas obras. E aí fica a pergunta: será que nós vamos ouvir e confiar nas palavras de Jesus? Ou nós vamos duvidar, esquecer e recuar? Então acho que isso foi interessante, isso veio na minha cabeça. Jesus estava falando para ele: olha, já estou orando não só por eles, mas pelo fruto do trabalho que eles vão fazer. Mas lá na frente eles se esqueceram, eles duvidaram, eles pensavam que tudo tinha acabado quando Jesus morreu. Como que tudo havia acabado, se Jesus já havia prometido que haveriam frutos? Está entendendo? Então, às vezes, a gente deixa de viver, fazer as coisas de Deus, viver o poder de Deus, porque nós duvidamos, nós esquecemos das promessas que já foram faladas a nós. O Espírito Santo nos daria poder, nos faria lembrar de tudo aquilo que nós precisávamos. Então, já foi liberado essas promessas, que tudo será acrescentado, que a gente buscar o reino de Deus. São promessas que estão na Bíblia, irmão, que não tem interpretação, estão promessas muito claras. Então nós vamos tomar posse dessas promessas e viver por elas, através delas, amém? Mas esse é só um iníciozinho que eu achei importante pontuar, porque não é o que nós queremos falar principalmente na mensagem de hoje. E nós vemos então aí, né, na parte talvez mais importante para nós, que Jesus ora por nós, né? Ele ora pela sua igreja, pelo seu povo. E nós sabemos que a igreja não é um templo, a igreja somos nós, somos filhos de Deus. Então, eu e você, nós estamos aqui nessa oração, nos pensamentos, nas palavras de Jesus, nesse momento que nós lemos aqui. Ele clama ao Pai em nosso favor. E se Jesus clama ao Pai, né, por nós, eu creio que é um motivo muito importante, né? Deveria ter um motivo muito importante para ele fazer isso. Se ele orou por nós, eu creio então que é muito importante a gente descobrir por que ele orou, né? Por que ele pediu ao Pai para nós? É muito importante a gente saber isso. Né? Qual era a preocupação, qual era a principal preocupação de Jesus para a sua igreja? Para aqueles que viriam a crer, para a continuidade do Evangelho. E a gente vai achar nesses versículos
respostas para 3 perguntas muito importantes, irmãos. A primeira delas, o que Jesus pede ao Pai para nós? O que Ele pede? Primeira coisa. Segunda pergunta, como nós podemos receber o que Ele pede? E a terceira, por que Ele pede isso? Qual o propósito para o qual Ele pede? Então, o que Ele pede, como nós conseguimos alcançar o que Ele pede e por qual foi o propósito que Ele pediu isso. Conforme eu fui desenvolvendo aqui, irmãos, eu só consegui responder a primeira hoje, que já ficou um pouco longo. Vamos ver se não a gente responde as outras duas no domingo que vem. Mas se eu ver que dá tempo, a gente faz hoje. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas. A primeira delas sendo o que Jesus pede ao Pai quando ora por nós. Então, Jesus pede para que sejamos um. Assim como Ele e o Pai são um, que nós sejamos então um, levados à plena unidade. É isso que Ele fala, levados à plena unidade. Então, uma coisa interessante, que Jesus não nos menciona nominalmente, logicamente, senão seria impossível escrever todos os nossos nomes, Jesus não está nos mencionando nominalmente, mas quando a gente fala sobre necessidades pessoais, é uma outra oração, A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir pelas nossas necessidades pessoais. Aqui é uma oração diferente. É uma oração onde Ele vai orar por nós como um grupo, como família, como corpo de Cristo, como igreja. Então Ele está orando pela sua igreja, a Igreja Batista Palmeiras de Niterói. Estamos incluídos aqui nessa oração. Ele é o cabeça da igreja e está orando ao Pai por cada membro do corpo. E a principal preocupação, o principal pedido de Jesus a Deus não é para mandar recursos, não é para enviar cura para a doença dos irmãos, não é para que os nossos cultos sejam fantásticos, maravilhosos. Nada disso é a preocupação dele. Qual é a maior preocupação de Jesus? O que Ele pede? Uma única coisa, irmãos: unidade. Unidade. E a unidade que Ele pede para nós não é qualquer unidade, porque o padrão que Ele coloca é o mais alto. Qual é o padrão? É a união dele com o Pai, que é uma união total, completa, plena. Então, o padrão de união, de comunhão que Ele coloca para nós, unidade, seja qual for a palavra, é a mesma que Ele tem com o Pai. E como é essa unidade de Cristo com o Pai? Ela é perfeita, irmãos. Ela é regida por um perfeito amor. Meus irmãos, eu como pastor, eu consigo entender perfeitamente esse pedido de Jesus, irmãos. Como pastor de uma igreja, eu consigo entender perfeitamente esse pedido de Jesus. Não há nada pior para a igreja, para o pastor de uma igreja, quando a igreja está dividida, quando a igreja está com uma comunhão fraturada, quando a igreja está com rachaduras na sua comunhão, e essas rachaduras abrem brechas enormes para todo tipo de mal e prejuízo dentro do corpo de Cristo, irmãos. Não há nada que atrapalhe mais o trabalho da igreja de Cristo, o trabalho do pastor da igreja, do que uma igreja desunida, uma igreja desconectada uns dos outros, apática, uma igreja segmentada, uma igreja dividida. Jesus, Ele sabia bem disso, por isso Ele fez esse pedido para a igreja, irmãos. Ele podia ter pedido muitas coisas, mas nada é mais importante do que isso. E quando a gente olha então para a união entre Cristo, o Filho e o Pai, eu destaquei aqui algumas características dessa linda aliança que eles têm. Eu coloquei 3. Vamos falar sobre essas 3. São 3 que se subdividem um pouquinho, mas vão entender. Primeira delas, amor genuíno. Segunda, confiança inabalável e transparente.
completa paz, generosidade e concórdia. Então são 3 coisas que a gente vai dividir um pouquinho. Primeira delas, que nós precisamos viver essa unidade, assim como o Pai e o Filho, em amor genuíno. Meus irmãos, o amor entre Cristo e o Pai, ele é um amor perfeito. Ele é aquele amor do qual Paulo fala em 1 Coríntios 13, o amor que tudo suporta. Esse é o amor perfeito. Aliás, esse texto também, 1 Coríntios 13, é um que também está na fila para um dia trazer ele aqui para pegar. E antes de eu entrar mais um pouquinho no desenvolvimento, tem uma coisa que eu não escrevi, mas que eu acho que eu preciso falar isso antes da gente desenvolver mais esse tema. Irmãos, tudo que eu vou falar aqui hoje é muito importante, irmãos, é muito importante. Que nenhum de nós, inclusive eu, estejamos ouvindo assim: fulano precisa ouvir isso. Não, eu preciso ouvir isso, amém? Não é o fulano, o Beltrano, não é fala Jeová. Eu preciso ouvir. Ele precisa falar isso a cada um de nós. Então não é uma oração para você olhar para o lado e achar que isso é para aquele irmão. Porque se você pensa isso, já é para você essa oração. Você já está com essa pregação. Porque se você tem esse tipo de pensamento, você vai ver que você está errado. Espero que você chegue a essa conclusão até o final desse sermão. Então, nada do que eu falar aqui, irmãos, é para ferir ninguém, é para colocar o dedo em alguém ou apontar para alguma coisa, alguma situação. Não é. É a palavra de Deus. Nós estamos aqui já, é a 8ª pregação em João 17. A 8ª pregação que nós estamos fazendo em João 17. Então, isso aqui está no plano da oração de Cristo. Não é uma coisa que o pastor arrumou para falar essas coisas, para mandar recado para ninguém, não é nada disso. E você também não pense que isso é recado para alguém, pense que é um recado para você, para mim. Então, irmãos, o primeiro tópico é esse: o amor, unidade em amor genuíno, né? É um amor que é verdadeiro, irmãos, é um amor que ele é sentido, mas não só sentido, ele é demonstrado. É um amor sacrificial, onde o pai entrega o filho e o filho se entrega voluntariamente em sacrifício por nós, homens. Esse é o amor que há entre eles, um amor sacrificial. Então a gente vê que o amor de Cristo e o amor do Pai, ele é um amor que ultrapassa o interesse próprio. Ele é um amor tão puro, tão verdadeiro, irmãos, que ele exala, ele extrapola. Jesus falou isso, né, que a nossa união seja como um perfume, não é isso? Um perfume, ou seja, algo que exale, extrapole. O amor de Cristo é assim, ele extrapola, ele chega até nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então, irmãos, o nosso amor deve ser assim também, um amor que vai além da música de confraternização, um amor que vai além da conversa do pátio, um amor que vai além de simplesmente trazer o alimento aqui no cesto do amor, mas um amor que ele é demonstrar, ele é sentido no coração. Primeiramente, ele é sentido no coração, ele provém de um coração amoroso, e ele é provado na prática do amor uns pelos outros. Não é um amor próprio, mas é um amor para fora, é um amor direcionado. Esse amor genuíno, ele resiste às dificuldades, ele perdoa, ele renova, ele quer o bem. Esse é o tipo de amor, esses são os tipos de atitudes de amor que nós devemos ter uns para com os outros. Então, no amor genuíno, irmãos, não há espaço para rancor, não há espaço para o ódio, não há espaço para a vingança. Nada disso provém do amor. O amor é altruísta, ele coloca o próximo como objetivo, como alvo da nossa ação, para que ele seja abençoado. A gente cantou uma música hoje, né? Como família, e tem uma parte dessa música que ela fala assim:
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Aí, até aqui na igreja, eu já vi, né, porque eu tenho minha pasta antiga, eu vi que antigamente mudaram essa letra, né? Muitas igrejas fizeram isso. Não botaram assim, te abençoo, meu irmão, botaram assim, Deus te abençoe, meu irmão. Acho que cantava assim antigamente aqui na igreja. E, sinceramente, eu discordo, irmão, não vejo problema nenhum em nós falarmos o quê? Eu te abençoo. Por quê? Quando a gente fala assim, Deus te abençoe, é muito fácil, ele está jogando a bola para Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Mas é muito mais difícil falar, eu tenho que te abençoar. Você já foi abençoado por algum irmão? Levante a mão quem já foi abençoado por algum irmão. Eu já fui, irmãos, de diversas maneiras. Financeiramente, já fui abençoado por irmãos. Espiritualmente, emocionalmente. Porque o irmão que carrega a luz de Cristo, o Espírito Santo dentro de si, ele é um irmão abençoador, amém? Concorda? Sim, nós abençoamos conforme nós demonstramos o caráter de Cristo. Mas quem tem que demonstrar esse caráter? A irmã Carol hoje falou sobre isso. Quem tem que lutar para demonstrar esse caráter? É só Deus, a Deus te abençoe. Aí a gente fala assim, é muito fácil você chegar assim com uma pessoa que está precisando de uma comida, né? Ah, Deus te abençoe. É muito mais difícil você tirar o dinheirinho do bolso, né? Ir lá no mercado e você abençoar através daquilo que Deus te deu. Então, irmãos, o amor genuíno é um amor que ele olha para o próximo, não só com sentimento. Tem que começar no sentimento, que a gente também fazer o bem, sem ter um coração amoroso, também não é certo. Como muitos fazem, né? Por interesse. Tem gente que ajuda os outros por interesse. Ah, vou. A gente tem o negócio da internet, né? Aí você sabe que na internet, hoje em dia, às vezes se você ajuda alguém, você às vezes também se beneficia com aquilo. Porque não pode ser seguidores, né? Vamos dizer assim. Aí eu já estava com uma. Não sei quantos perceberam. Viralizou lá numa sorveteria de caldo de cana. Alguém recebeu isso na internet? Alguém viu essa história? Então era um casalzinho de senhor e senhora, todos, né, que tinham uma vendinha de sorvete e caldo de cana. E aí chegou um rapaz lá, que era um influenciador, que eles não conheciam. Ele falou, olha, eu vou propor uma coisa a vocês aqui. Vocês me dão um lanche de graça e eu lá no meu canal divulgo o negócio de vocês. Eles não sabiam quem era o rapaz, não sabiam quantos seguidores eles tinham. Provavelmente não tem nada na internet. Né? Fizeram ali, trataram o rapaz super bem. Só que o rapaz tinha 500 mil seguidores, parece. O que aconteceu? No dia seguinte, a pastelaria dele vendia ali uns 10 sorvetes por dia. Tinha fila, irmãos. E o negócio bombou, e o negócio, né? Então aquele rapaz, eu acho que ele até fez de coração aquela moça, porque ele viu aquele senhorzinho, aquela senhorinha, e eles atenderam tão bem. Mas às vezes tem gente que faz as coisas por interesse. Né? Ah, então eu vou divulgar aqui porque ele é seguidor, mas eu também vou viralizar e vou ganhar seguidor. E nós temos que tomar cuidado, porque na igreja nós não podemos fazer nada por interesse, irmãos. O amor é a base de tudo aquilo que nós fazemos, sem nada em troca. Sem nada em troca. O que nós podemos oferecer a Jesus? Nada. Mas ainda assim, ele morreu por nós. Então, o amor genuíno, ele não tem espaço para rancor, ódio, vingança. Ele quer o bem do próximo. Segunda coisa, a nossa unidade ela tem que existir em confiança inabalável e transparente. Confiança inabalável e transparente. Irmãos, a confiança entre Cristo e o Pai também era completa. A fé de Cristo no Pai e do Pai no Filho era inabalável. Eles sabiam que podiam contar 100% um com o outro. Então não havia nenhum medo ou nenhuma dúvida entre eles. Talvez por isso aquele momento da cruz, onde Jesus fala, né? Pai, por que me desamparaste? Talvez aquele tenha sido o momento mais difícil para Jesus. Porque o tempo todo
eles estavam juntos, em unidade, em união. Eles sabiam que podiam contar 100% um com o outro. Não havia medo, não havia dúvida entre eles, irmãos. Então, essa também deve ser uma característica da nossa união. Entre nós, entre a Igreja de Cristo, deve haver um nível de confiança, de cumplicidade e de transparência, irmãos, igual. O objetivo é que seja igual ao do mestre com o seu pai. Então, o nosso ambiente, preste atenção, o nosso ambiente deve ser um ambiente seguro, onde nós podemos contar uns com os outros, dividir as coisas uns com os outros, apoiarmos uns aos outros, com a confiança de que nós não seremos traídos ou apunhalados pelas costas. A igreja tem que ser um ambiente onde nós dividimos uns com os outros nossas dificuldades, onde nós convivemos com a confiança de que nós não seremos traídos ou apunhalados pelas costas. Meus irmãos, pode parecer um pouco dramático eu falar assim, né? Mas na verdade eu acho que não é não. Nós somos todos pecadores. Somos ainda falhos, estamos no caminho de santificação. Nós somos passíveis de errar, nós somos passíveis de exercer o mal, seja em pensamento ou seja em palavras. E não há nada pior do que a traição, irmãos. Não há nada pior do que a quebra da confiança. Nada pior do que isso. A confiança é como se um cristal valiosíssimo que você ganhou de uma pessoa muito amada e que já morreu. A confiança, sim. Imagine um cristal ali super valioso que você ganhou de uma pessoa que você amava muito, mas ela se foi. Então ele tem não só um valor real, mas também tem um valor sentimental. A confiança é isso. Isso significa que quando a confiança é quebrada, isso dói. E muitas vezes é difícil de ser reparado. Concordam comigo, irmãos? A confiança demora a ser construída, pode ser facilmente quebrada e dificilmente restaurada. É um processo muito longo. Por isso, nós precisamos nos tornar pessoas confiáveis uns para com os outros, estáveis, pessoas estáveis. Por que nós podemos confiar no Senhor? Porque nele não há sombra de variação. Não há mudança, ele é imutável, ele é constante, ele é sempre o mesmo. Então nós podemos confiar, porque há uma constância no caráter de Deus. Ele não oscila, ele não tem variação de humor. E eu não estou aqui sendo misógino, não, mas mulheres, vocês sofrem mais do que a gente com as variações de humor. Isso não é machismo, não é isso não, isso é fato. Nós sabemos que as mulheres são mais suscetíveis, tanto fisicamente quanto emocionalmente, a variações. Então vocês precisam vigiar ainda mais isso, mulheres. Mas nós também, homens, nós também perdemos muitas vezes perdemos as tribeiras do destempero, né? O homem talvez mais para raiva, a mulher às vezes mais para situações que ela exagera, vamos dizer assim, em determinados momentos do mês, né? Ou determinadas flutuações de humor. Às vezes uma pequena coisa já abala a mulher grandemente, né? Às vezes uma pequena coisa já irrita o homem grandemente. Então nós somos suscetíveis a erros, irmãos. E não há nada pior do que isso, irmãos. Quando a gente está construindo um relacionamento, uma amizade, e a gente pensa que a gente pode confiar naquela pessoa, e aquela pessoa por trás, ela está fazendo outra coisa. Nós cantamos hoje, né? Sem nenhuma falsidade, né? Esse texto mesmo, essa música aqui do Corpo e Família é pesado, né?
irmãos. É uma letra que canta assim com temor e tremor diante de Deus, né? Somos corpo assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. É muito lindo de cantar, é muito difícil de fazer, muito difícil de fazer. Por isso nós precisamos nos tornar essas pessoas confiáveis uns com os outros, estáveis, pessoas que não mudam, que não têm duas caras. Isso não significa que nós vamos concordar em tudo, não é isso, irmãos. Isso não significa que nós vamos concordar em tudo, mas que nós estaremos sempre ali um pelo outro, quando a gente precisar. Nós estamos na Igreja Batista Assembleia, né? E na Assembleia quem decide é a maioria. Às vezes é unânime, que bom que muitas vezes as decisões são unânimes, mas nem sempre são. Mas quando nós vivemos em amor, quando nós vivemos essa unidade de Cristo, né, nós podemos confiar de que nós vamos sair dali e vai estar tudo bem. Ninguém vai ficar olhando de cara feia para o outro, ninguém vai ficar irritado porque a sua vontade não prevaleceu, porque nós vivemos essa cumplicidade. Não é nós concordarmos sempre com tudo, mas é a gente conseguir entender que a gente precisa uns dos outros, que a igreja não é feita só de uma pessoa ou só de um grupo. Na verdade, a igreja não tem grupo, não deveria ter. A igreja é feita por cada um de nós com a sua particularidade, Então nós precisamos ter essa irmandade verdadeira entre nós, irmãos, tendo a segurança de que nós não vamos vacilar, nós não vamos difamar ou trair o irmão. Nós não vamos falar mal de ninguém sem antes procurar aquela pessoa diretamente e resolver a questão com ela. Quer levar uma pessoa? Leva uma pessoa, vai conversar com ela, mas não sai por aí falando mal. E quando você fala mal do irmão da igreja, você está falando mal do próprio corpo de Cristo. Você está dando mau testemunho sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então nós temos que ter isso em mente, irmãos. Precisa ser uma confiança inabalável e transparente. Nós precisamos de um ambiente onde nós possamos ser transparentes uns com os outros, sem máscaras. Amém, irmãos? Como a Carol falou, isso não vai acontecer de uma hora para outra. As pessoas nos irritam, as pessoas têm o seu jeito de ser que às vezes a gente não gosta, mas nós precisamos fazer o quê? Trabalhar nosso coração para que aquela pessoa possa confiar em você e em mim. É muito importante, irmãos. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos esse ambiente de confiança. Se as pessoas não chegarem aqui e perceberem que há entre nós esse ambiente, porque o ambiente de traição o mundo já dá. Elas têm que chegar aqui e perceber algo muito diferente, não é diferente não, algo muito diferente. Eles têm que conviver conosco nas festas, nas coisas que a gente faz, e perceber que há entre nós algo muito diferente. E por último, nós devemos viver também essa unidade. Eu coloquei aqui: completa paz, generosidade e concórdia. Concórdia quer dizer concordância, né? Eu coloquei essas três características juntas, irmãos, porque elas estão muito interligadas e a gente não pode meio que separar uma da outra. Elas estão, né, uma depende da outra. E a gente pode ver essas características na comunhão de Jesus com o Pai, né? Paz, generosidade, concórdia. Eles vivem em completa paz, não há atrito, você não vê atrito, briga, disputa entre Cristo e o Pai. Existe paz, e essa paz vem da mansidão, vem da generosidade que eles têm para com os outros e para conosco, e também vem da concórdia que eles têm uns com os outros, um com o outro. Então, todas as características, obviamente, irmãos, que a gente está falando aqui, todas provêm do amor que nós falamos lá no início, tá? Nós
fechando um pouquinho para a gente pensar um pouco em cada aspecto. Tudo vem do amor, mas vale a pena ressaltar então um pouquinho cada uma delas. A gente vê que o Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. Então a gente pode ver que não há entre eles uma disputa por ego. Não há entre o Pai e o Filho uma disputa por ego, por destaque, por quem vai ser mais importante ou melhor do que o outro. Não há isso. Então, toda guerra, toda disputa, todo conflito, ele se inicia de um sentimento contrário à generosidade, que é o que? O egoísmo. O egoísmo leva cada um a achar que merece mais do que o outro. O egoísmo leva cada um a achar que é melhor do que o outro, que tem mais valor do que o outro, tem mais razão ou mais autoridade que o outro. E isso sempre acaba levando à discórdia, irmãos. Sempre. Sempre que alguém começa a achar que merece mais, que é algo além do que o outro, isso leva à discórdia. Então, assim como a paz, ela está ligada à generosidade, à humildade, vamos dizer assim, também poderíamos usar essa palavra, isso leva à concórdia. As disputas vêm do egoísmo e levam à discórdia. Então, a paz, ela vem da generosidade, da humildade, e as disputas vêm do egoísmo, né? Da discórdia. Então, irmãos, a gente precisa buscar a paz uns com os outros. E essa paz só vai vir quando nós formos generosos, ou seja, altruístas, humildes, com o coração de servo. Assim como Cristo, ele se humilhou e veio ao mundo para servir, para promover a paz entre nós e o Pai. E a gente precisa fazer o mesmo. A gente só vai ter paz na igreja, irmãos, quando a gente buscar ter um coração como o de Jesus, um coração como o do Pai, como nós cantamos aqui, um coração humilde, um coração como ver o outro, o próximo, como alvo do seu amor, que tem compaixão pelo outro, que sofre a dor do outro, precisa tenta compreender a circunstância que o outro está vivendo, e não simplesmente fica criticando. Um coração generoso que pensa em abençoar antes de ser abençoado, que pensa que melhor é dar do que receber. Quando a gente é capaz então de ter essa compaixão com o próximo, né, de colocar o próximo em primeiro lugar, a gente naturalmente se desvia, irmão, das disputas, das implicâncias, das picuinhas, e a gente passa então a gerar a concórdia. Como eu falei, concórdia não é nós sermos todos iguais. Isso seria uniformidade. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós não vamos ser, Deus não nos criou iguais. Deus fez cada um de nós com características, talentos, inclinações. Cada um de nós também temos os nossos próprios fracos, nossas próprias fraquezas. Então, irmãos, a concórdia não é nós sermos todos iguais, não é você se anular completamente, mas é a gente conviver com base no amor, no respeito mútuo, mas muito além do respeito, porque só respeito não é o suficiente. É exercer uma proatividade de fazer o bem para o próximo. Você ser generoso assim como Jesus foi, humilde e servo como Jesus foi. Eu estou aqui para servir ao próximo. Eu estou aqui para servir quem está precisando. Então, irmãos, não vou entrar nas outras questões hoje, porque eu ia estender muito, mas nós temos que tomar muito cuidado nessa questão aqui da generosidade, da humildade, irmãos. Porque muitas coisas podem querer nos dividir. Muitas coisas. E nós vivemos numa sociedade que parece que está fazendo questão de dividir as pessoas. Dividir as pessoas pela cor, dividir as pessoas pela sua capacidade financeira, dividir as pessoas pela sua quantidade de diplomas. E ainda digo o seguinte, dentro da igreja, dividir as pessoas por espiritualidade.
Até isso, irmãos. Então, muitos motivos pelos quais o diabo nos tenta. Acharmos que somos melhores que os outros. E por acharmos que somos melhores, e que sabemos mais, e que temos mais razão, nós queremos impor a nossa vontade. Nós queremos dividir. Jesus veio unir. Diante de Deus não há grego, não há judeu, nós somos todos iguais, irmãos. Todos pecadores, todos carentes da graça de Deus. Não há um justo sequer. Paulo, provavelmente um dos maiores homens da história da igreja, com certeza, que ele falou: miserável homem que sou eu, dos pecadores eu sou o pior. E nós precisamos, irmãos, estar atentos aí, como eu falei, irmão, não é para o próximo não, é para você, tá? É para você, eu ensino isso para você. O que te faz achar melhor do que o irmão? O que você acha? Isso é uma coisa, não responde não, tá, irmãos? É só cabecinha. Pense, faça esse exercício mental. O que você acha, em que você acha que você é melhor do que um irmão ou outro irmão? Você acha que você faz uma comida melhor do que a irmã? E talvez você, ficou bom, mas podia ser melhor. Se eu tivesse feito, eu tinha feito de outro jeito. Estou usando uma coisa bem prática, tá? Porque às vezes é tão simples assim. Às vezes é um lanche, a gente acabou de fazer a vigília e vai fazer um lanche, né? Aí você vai comer aquele lanche, o pudim da fulana está tão ruim, nossa, o meu é muito melhor. Pequenas coisas, irmãos, mas que isso não vem do amor, não é um comentário amoroso, nem para ser falado, e aí é que vem a questão, nem para ser pensado. É por isso, irmãos, que Jesus ele faz dizer, cara, não tem como vocês fugirem, vocês são pecadores. Quando Jesus fala aquilo lá, né, que você já está adulterando, eu já preguei sobre isso aqui. Quando você olha para a mulher no próximo, você já adulterou. Quando você olha para o irmão que ele deseja de raiva, você já matou. Por que Jesus fala isso? Alguém está falando, você pode até controlar o que você faz, às vezes você consegue. Mas dificilmente a gente controla o que a gente pensa, porque a natureza pecaminosa ela está lá dentro, lutando com o Espírito. E meus irmãos, na igreja é a mesma coisa. Nós somos pecadores, há dentro de nós uma inclinação. Por mais humildes que nós venhamos a tentar ser, há dentro de nós um desejo de valorização, de sermos colocados em destaque. Isso é uma carência natural do pecador. Nós naturalmente gostamos de ser paparicados, nós gostamos de ser exaltados, e como cristãos nós temos que lutar contra isso. O diabo não tentou Jesus assim? Olha isso aí, tudo isso vai ser seu, se você lhe adorar. Logicamente Jesus não ia cair nessa conversa fiada, mas às vezes nós caímos, irmãos, porque nós pensamos assim. Nós queremos ter um destaque, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu, como pastor, preciso tomar muito cuidado com isso, porque eu já estou numa posição de destaque dentro da igreja, e é muito fácil às vezes um pastor querer tomar atitudes e posições que não cabem a ele. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não há ninguém mais espiritual. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Você não é mais espiritual do que o outro se você se acha mais espiritual do que o outro. Está entendendo o que eu estou falando? Se você se acha mais espiritual do que o outro,
que ainda tem muita coisa para ele trabalhar no seu coração. Vai orar mais. Porque quando o amor é verdadeiro, quando a unção é verdadeira, ela não traz o orgulho, ela não traz a discórdia, ela traz a concórdia, a união. Quando nós realmente estamos buscando o caráter de Cristo, a nossa união é verdadeira, é sincera de coração. Nós não fazemos aquilo simplesmente porque vai ser melhor para a igreja. Nós fazemos aquilo porque nós entendemos que é o que o Espírito, é o fruto do Espírito dentro de nós. Estão entendendo, irmãos? Então, quando algum irmão fizer uma coisa muito brava, deixar a gente muito chateado, né? A gente vai ter esse pensamento: o que eu posso fazer para entrar em paz com aquele irmão, para promover a paz da igreja? Semana passada, a irmã Júlia orou aqui. Orou não, ela deu uma palavra. Ela orou, mas deu uma palavra antes, né? E ela deu uma palavra de repreensão à igreja, de exortação, vamos dizer assim. Talvez alguns irmãos nem lembrem. É triste isso, irmãos. E eu sinto isso. Às vezes parece que eu prego aqui, no domingo que vem, ninguém lembra nem o que eu falei aqui. Talvez alguns irmãos nem lembrem o que a irmã Júlia falou. Mas por que eu, como pastor, falei: não, irmã Júlia, só ora, não fala nada não? Por que eu não fiz isso? Porque eu creio que o Espírito Santo usa cada um de nós, irmãos. E eu creio que o que a Júlia estava falando ali, eu creio que Deus falou no coração dela, de verdade. Falei isso aqui na terça-feira, né? Agora, talvez tenha gerado um desconforto em alguns irmãos. Eu particularmente senti um desconforto. Alguém sentiu? Não precisa falar não. Eu senti. Eu estou falando aqui o que eu senti. No momento em que ela falava, eu lutava dentro de mim mesmo contra o desconforto que eu senti. Porque havia dentro da minha mente pecaminosa, preste atenção nisso, irmãos. Eu estou sendo vulnerável, fazendo uma autocrítica aqui, para que os irmãos entendam que é assim que nós temos que ser. Havia dentro de mim um pensamento de: eu vou ser bem honesto, quem ajuda para falar isso aqui na igreja? Ah, não, pastor da igreja. Está colocando em questionamento a igreja que eu estou liderando. Havia dentro de mim a obra da carne, mas também havia dentro de mim o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito estava ouvindo o que ela estava falando. O Espírito Santo que habita em mim estava falando: Rafael, calma, e ouve. Fica quieto e ouve. Porque o que ela está falando não é ela que está falando. Deus falou no coração dela. Ela está tendo coragem de falar para a igreja. Mas é por isso que nós precisamos viver essa humildade, essa generosidade, essa confiança, para que a Júlia saiba que ela pode falar isso, ou qualquer irmão saiba. Como eu já falei, meu irmão, a porta do meu gabinete está aberta. Isso significa que o meu coração está aberto. Qualquer irmão pode me procurar, falar qualquer coisa. Isso deve ser algo que nós precisamos buscar, cada um de nós. Menos melindres e mais honestidade, sinceridade, mais relacionamento verdadeiro, amizade e amor real. Porque quando isso é real, nós não traímos uns aos outros. E aí, eu teria que entrar na segunda pergunta, que nós vamos entrar na semana que vem, tá? Então, a gente vai aqui até 7 horas. Então, irmãos, hoje nós vamos focar nesses 3 pontos. O que ele pede para nós? Unidade. Vou repetir: ele não pede dinheiro, recurso para a igreja, ele não pede cura para todos os doentes da igreja, ele pede o quê? Unidade para a sua igreja, que nós sejamos um, que nós vivamos em amor, assim como ele e o Pai vivem em amor. Então, irmãos, nós só vamos conseguir ir adiante
Nós só vamos ser uma igreja saudável quando nós realmente vivermos em união. Então essa pregação, irmãos, como eu falei, ela não é uma coisa que eu trouxe aqui, eu vou trazer uma pregação para matar recado. Ela já estava no escopo de todo João 17. E também eu acho, honestamente falando, que a nossa igreja é uma igreja muito boa, irmãos. Muito boa. Eu convivo com algumas pessoas e como é ruim quando você ouve uma pessoa falar da igreja dela e ela só tem coisa ruim para falar, irmãos. Já conheceram alguém assim? Não da igreja, né? Eu acredito que isso não acontece aqui na igreja, espero que não. Mas já conheceram alguém assim de outra igreja? Uma pessoa que você vai conversar com ela sobre a igreja dela e é só reclamação. Ah, pastor isso, pastor aquilo, ah, fulano isso, fulano aquilo. Meus irmãos, é triste. É triste. Digo aos irmãos, eu vou falar não, está gravando, deixa quieto. E depois do encerramento que eu falo para os meus irmãos. Mas é muito ruim, irmãos. Nós vemos uma pessoa que só fala, não. É alguma coisa errada. Ou na pessoa, não é possível que a igreja seja toda ruim. Talvez o problema seja na pessoa, né? Então é isso, irmãos. Nós precisamos. Eu estou falando isso porque eu acho que a nossa igreja é uma igreja muito boa. Nós temos muita coisa boa aqui na nossa igreja. Mas nós precisamos vigiar e melhorar. Sempre dá para melhorar, irmãos. Amém? Sempre dá para melhorar. Conforme nós criarmos esse ambiente de amor, de confiança, de paz entre nós, a igreja vai se tornar muito mais receptiva, atraente, como a igreja de Atos, que caiu na graça do povo, né? Por quê? Porque eles tinham tudo em comum, eles viviam essa união. A gente canta aquela música aqui, né? De repente eu boto muito bem, unidade, diversidade, né? A unidade na diversidade. Cada um de nós é de um jeito e Deus nos fez de um jeito muito especial. Cada um tem algo a acrescentar. Todos nós temos algo a acrescentar, irmãos. Talvez você fique pensando, eu não sei nada, eu não faço nada, eu não sou nada. Não. Deus te colocou aqui com um propósito de abençoar. Abençoar mais do que ser abençoado. Dar mais do que receber. E conforme a gente dá, acaba que mais a gente recebe. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa manhã. Cada irmão que vai ver a mensagem depois, Senhor, através da internet. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós através dessa palavra, Senhor. Que haja em nós um amor verdadeiro, uma confiança, uma cumplicidade, onde nós possamos saber que podemos contar uns com os outros, que nenhum problema fique para debaixo do tapete, mas sejam resolvidos com maturidade, com amor, com paz, com mansidão. Dá-nos um coração humilde, um coração de servos, assim como o de Jesus, Senhor. Que essa unidade seja vivida em igualdade, Senhor, nenhum acima do outro, mas em comunhão. É um desafio muito grande, Pai, porque nosso coração muitas vezes é corrupto, Senhor, é corrompido, ele é invejoso, ele é às vezes egoísta, Senhor. Mas ajuda-nos a lutar contra todos esses sentimentos de discórdia, Pai, e ajuda-nos a viver a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo Senhor conquistou para nós na cruz. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode, pode.
Amém. Amém. Essa foi a intenção, com certeza, dela, né? Ao falar, tocar nos corações. Que bom que a irmã está com o coração quebrantado e moldado. Isso é muito bom, né? Amém, irmãos? Não, desculpa, não. Que todos nós possamos ter o coração como o da irmã de Nair. Todos nós possamos chorar na presença de Deus quando é necessário. Amém? Vamos terminar cantando, irmãos, Alto Preço. E essa música, ela a letra dela, né, fala disso, que ele nos via, redimidos pelo seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja, edificando. Precisamos edificar a igreja, irmãos, não detonar a igreja, edificar, que sejamos fonte de edificação para a igreja e uns para com os outros. Amém? Vamos estar de pé, irmãos, vamos cantar juntos. Eu sei que foi pago um alto preço.
Amém, irmãos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa canção que fala, Deus, sobre o preço que foi pago para que nós fôssemos um em Cristo. O Senhor conquistou a nossa filiação, a tua igreja, com o teu sangue, Pai. E nós precisamos honrar esse sangue. Nós te respeitamos, Pai, o seu sacrifício, quando nós deixamos que o nosso eu tome a frente, Pai. Perdoa-nos por isso, Pai. E ajuda-nos a colocar, assim como o Senhor fez, colocar o próximo na nossa frente. Viver o mesmo amor que o Senhor demonstrou ali naquela cruz, Senhor. Porque o Senhor nos comprou e nos capacitou para militarmos, Senhor, juntos, lutarmos juntos, Senhor. A guerra espiritual, que não é, Senhor, um contra os outros, Senhor. A nossa guerra é contra o mundo, Pai. As potestades, Senhor, do inferno. Então tira de nós, Senhor, qualquer disputa interna. Tira de nós qualquer fogo amigo, Senhor. E que entre nós haja comunhão, verdade, amor, concórdia, paz, mansidão, humildade. Coisas que vão nos levar para um objetivo maior, que é salvar os que estão ainda perdidos, Senhor. Que a nossa união, a nossa família cristã, seja algo tão bom que a gente tenha um desejo real, Senhor, e que outras pessoas venham viver isso também. Que possamos recebê-los com amor, com carinho, com compreensão, com acolhimento, e que eles possam achar nessa igreja um oásis, Senhor, um paraíso no meio da escuridão desse mundo. Ajuda-nos a fazer isso, Pai. Te peço ainda, Senhor, por cada irmão que está aqui, cada lar aqui representado, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo alto do nosso pastor Everton, Senhor. Quero, Senhor, pedir que o Senhor continue trabalhando no seu servo, na sua recuperação, nas meninas, Senhor, ali também, dando elas forças a cada dia, Senhor, para continuar essa caminhada. Assim também com o irmão Coração, a irmã Agostinha, a Miriam, Senhor, a dona, esqueci o nome dela, que está nos visitando aqui, Senhor, Ana Patinha, que o Senhor esteja também com ela, seja bem com o Ricardo, o Padre Gabriel, Senhor, cada um com sua necessidade, física ou espiritual, Senhor, que o Senhor possa cada um visitar, tocar o coração. Que nós possamos também, Senhor, nos envolver não só com a oração, mas também na prática, Senhor. Visitando essas pessoas, realmente colocando elas no nosso radar, Senhor, de atuação. Obrigado mais uma vez por tudo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, guardada na tua presença. Obrigado também, Senhor, que nós não só alcançamos, nós ultrapassamos nosso alvo, Senhor, de missões. Muito obrigado por isso. Nós somos uma igreja pequena, mas o Senhor tem nos abençoado também, Senhor, nessa questão de recursos, Senhor. Não tem faltado nada na tua casa, Senhor. Então nós te agradecemos porque o Senhor é fiel. E agora, Deus, que o teu amor, ó Pai, que a graça do teu Filho Jesus, e as consolações do teu Santo Espírito, sejam conosco, hoje aqui reunidos, com todo o seu corpo espalhado para a face da terra. É o que nós pedimos hoje para todos sempre. Nós dizemos amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão. Nos vemos terça-feira, às 19 horas, e sexta-feira, às 20 horas. Amém?